Boa noite! Estou fixando aqui o tema da live de hoje, um tema tão importante e que foi tão solicitado. Tá aí, ó, crise financeira, como lidar com as preocupações. Esse tema tá deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Trazendo muita ansiedade, sem dúvida, é um dos principais motivos de ansiedade. A gente vem conversando sobre isso ao longo dessa quarentena, nessa maratona de lives aqui, em que eu venho falando com vocês como a gente faz para manter o nosso equilíbrio emocional, hashtag de volta para casa, nossa casinha interior, né? Que é o nosso eixo, o nosso equilíbrio, como faz para manter esse estado de equilíbrio. Muitas coisas hoje estão tirando esse equilíbrio, trazendo muita ansiedade. E isso tem muita relação com as incertezas, né? São tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas adaptações na rotina, no jeito de trabalhar. E sem dúvida a questão financeira em algum momento surge para todo mundo. Alguns já estão realmente em estado praticamente de pânico com essa questão. Outras pessoas só ficam ali pensando para daqui a alguns meses o que é que vai acontecer, como pode se organizar em relação a isso. Mas, inevitavelmente, todo mundo pensou já nisso um pouquinho, pelo menos. Para não dizer muito, né? Porque pelo menos do que vocês vêm me contando aqui na live, nas lives que a gente vem fazendo, essa é uma questão que preocupa bastante mesmo. Essa questão financeira. Então hoje a gente vai aprofundar esse assunto com a ajuda de um especialista que vai trazer aí uma luz no fim do túnel para a gente pensar como lidar com essa preocupação. Eu vou chamar ele daqui a pouquinho. Antes eu quero só contar para vocês o seguinte. Eu não sei se você tem ideia, mas os índices indicam que 80% da população mundial sofre com ansiedade. Agora, o detalhe é que essa é uma pesquisa anterior a essa pandemia. Eu acredito que hoje a gente pode falar aqui de 95% das pessoas sofrendo com ansiedade. Esse número, sem dúvida, cresceu muito, porque são muitos motivos que caminham para isso, para esse nosso estado constante de alerta, porque a ansiedade é isso, é o nosso estado de alerta que faz parte do nosso sisteminha de proteção. Entre esses casos de ansiedade, o que acontece? Nesse momento que a gente precisa ter bastante criatividade, um bom raciocínio lógico, discernimento para ter clareza, com a ansiedade isso tudo fica em déficit. Essas funções, essas habilidades acabam ficando com deficiência. A gente não consegue ter aquela clareza porque o medo que carrega a ansiedade por trás dela sempre tem um pouquinho de medo, de incerteza. Isso tudo dificulta muito mais ainda. Então, vamos entender como podemos lidar com essa parte de programação financeira, com esses medos todos, com essa ansiedade nesse bate-papo de hoje. Então, eu vou convidar aqui o Jackson para a gente poder começar. Vamos ver aqui, ele já vai entrar e aí a gente já vai entender. Lembrando que eu fiz uma pesquisa lá no meu grupo do Telegram para saber qual era o perfil de vocês e aí a gente poder abordar melhor isso. Boa noite, Jackson. Boa noite, Roberta, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Poder multiplicar Imagina. conhecimento nessa fase tão importante aí, para mim, realmente, gratidão por isso, tá? Que bom poder Ah, ajudar eu para a audiência também. que bom, eu que agradeço você. Esse é o nosso propósito aqui também, poder compartilhar cada vez mais conhecimento, né? Porque eu venho dizendo aqui, acho que você concorda comigo. Mais do que nunca, está claro que somos todos um, estamos todos conectados, né? Então, é fundamental a solidariedade e esse compartilhar de informações, porque aí todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve junto e isso vai refletir no todo. Concorda? Com certeza. Quando a gente começa a entender um pouco mais, vou botar assim, a nossa ligação com as outras pessoas, a gente muda, talvez não, né? A gente muda a nossa forma de agir. E eu Sim. acredito que a gente começa a tomar as decisões com uma, não é nem clareza, mas com uma tranquilidade maior. Porque a gente sabe o que a gente vai fazer, vai impactar os outros também começam, obviamente, a entender e gera um certo equilíbrio para que todo mundo tenha um resultado melhor, né, nesse ponto. Sim, todo mundo possa crescer junto, né?
Perfeito. E aí, Jackson, é assim, né? Com tanta incerteza, com tanta dúvida desse momento, a ansiedade é o sentimento que está reinando aí. Eu comentei aqui que se antes os dados mostravam 80% da população mundial, creio hoje que seja aí pelo menos 95% das pessoas, para não dizer 100%. Você foi Né? generosa nesses 95. Para não Com dizer certeza. 100%, né? As pessoas muito, realmente muito ansiosas. É muita incerteza, é natural, o corpo ele ativa esse estado aí de que é um estado de precaução, né, de Sim. proteção, Um mecanismo de autoproteção. defesa mesmo, né? Exato. Mas que se a gente não tomar as rédeas desse sentimento e lidar com tudo isso, ele acaba dominando e aí você fica refém e só vai atrapalhar mais ainda essa questão financeira, que imagino que nesse momento a gente precisa de muita criatividade, de muito raciocínio também, planejamento, né? Eu diria que o CERN, até eu fiz a live ontem à noite, foi ontem à noite, até no YouTube foi com o Altair, que me convidou para fazer uma live. E ele disse assim, cara, o que, que é a coisa mais importante hoje? Aí ele achou que eu ia falar uma coisa financeira, eu disse controle emocional. Ele me olhou assim, É. esse cara é controle emocional hoje. Porque tem coisa assim, ó, hoje vamos pegar assim, eu classifico os empreendedores, que eu mexo mais com empreendedores, né? Mas para Sim, qualquer pessoa que estiver assistindo nossa live, vai fechar 100% que eu vou falar. Tá? Então, tá, se você é dona de casa, tá só em casa, nem trabalha, vai funcionar perfeitamente o que eu vou falar. É assim, ó, tá. hoje existe dois grupos de pessoas. Tem um grupo de pessoas que está com medo e travou. E o outro grupo também está com medo. Ou seja, todo mundo está com medo hoje. Só que não travou. Boa. Por- Porque hoje, vou botar assim, é, vou falar meio apoteoticamente, mas de forma planetária, todo mundo está com medo, porque ninguém sabe. O futuro ele está muito incerto e depende muito das Uhum. nossas decisões hoje. Se a gente vai piorar a situação ou diminuir, se vai piorar a questão epidemiológica de saúde ou vai diminuir, se vai piorar a questão da crise ou diminuir. Não existe o certo e não existe o errado. Existe a gente Uhum. conseguir achar um equilíbrio para que, Uhum. obviamente, a gente tenha menos baixas, vamos botar dessa forma. Ao mesmo tempo, internamente, a gente precisa do equilíbrio para conseguir entender o medo e não transitar, talvez, no extremo do não fazer nada e nem no extremo de sair executando tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de moda louca, ou seja, executando tudo passa na frente, depois pensa, putz, o que eu fui fazer? Então, assim, deve existir um certo equilíbrio e isso, vou botar assim, a questão falando bastante de ansiedade, que você tocou no início, quando a gente está ansioso, estar parado, eu acredito que é tipo uma nitroglicerina para isso. Isso potencializa muito, porque parado você fica mais ansioso ainda, porque não está acontecendo nada, meu Deus do céu. E daí tu trava mais, fica com Sim. mais medo, fica mais ansioso, vai entrando num ciclo Vai. e não consegue É, destravar. vai retroalimentando, né? Exatamente. É o looping da ansiedade. E daí, dentro desse mesmo contexto, que eu uso mais a palavra medo, não tanto ansiedade, mas hoje está tudo misturado. Uhum. Assim, para que você não fique tanto nessa ansiedade, nesse medo, mesmo que seja poucas ações, mas essas ações são necessárias para você perceber que você ainda tem autonomia na sua vida. Porque a Uhum. situação que mais parece, já antes da pandemia já era, as pessoas eram muito reféns. Assim, naturalmente, as Sim, pessoas sim, se colocavam na posição de refém. Agora, com a sim. pandemia, então, mundialmente, a gente foi decretado um refém mundial. Não, não é isso. Uhum. Eu sempre Uhum. digo todo dia, 100% do teu resultado depende de você. Se você está esperando que o governo vai te salvar, que a sogra vai te salvar, coelhinho da Páscoa, que a gente está agora há poucos dias, não vai. Desculpa as É. brincadeiras, assim, a tua audiência, porque eu sou meio assim, despachado, assim. Não, mas tá tudo certo. Mas assim, ó, é realmente entender que parte de nós, as ações que vão garantir um melhor, ou botar assim, ou amenizar o problema. Porque hoje uma coisa que está clara, assim, ó, vamos falar real, Renata, não tem quem não vai ser impactado. Uhum. Emocionalmente, financeiramente, não tem. Ah, eu tenho Sim. caixa. Sim, tu vai perder um monte de caixa, ou seja, tu vai receber Sim. impacto, mesmo tendo caixa. Ah, não, eu sou Uhum. estável emocionalmente, até ver, infelizmente, talvez alguém muito próximo sei lá, entende? Não quero rogar praga para ninguém, Uhum. mas só que, assim, ó, estatisticamente as coisas estão rodando. A gente tem É, que conseguir aceitar, né? tem muita coisa acontecendo que pode tirar essa estabilidade de uma hora para outra, né? Por isso é tão importante você ir trabalhando na prevenção, inclusive, né? E até você tocou num ponto aí que eu ia exatamente dizer isso. Da pesquisa que a gente fez lá no grupo, 38% são
tem o perfil de funcionárias de empresa. E aí eu imagino que tem as seguintes possibilidades. Por enquanto está tudo igual, a longo prazo eu posso vir a ser demitida. Ou eu posso já ter imediatamente uma redução salarial e futuramente ser demitida. Essa seria uma preocupação. Sim. Aí vou falar outra possibilidade, depois você comenta. Outra possibilidade, a gente tem 25-25 sendo autônomas e empreendedoras. Então, eu imagino que aí seria o cenário que você falou. Ou você tem um caixa, tem uma reserva e está ali conseguindo lidar, mas se preocupa como vão ser os próximos meses, né? Ou você nem tem isso e já está no desespero agora. Sim, então, que tenha um pouco essa relação com o que você falou. A partir disso, o que você considera que deve ser o foco principal, já que, como você disse, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai, de certa forma, ter uma crise. Que legal tu perguntar. Eu vou dar um passinho para trás e se eu escapar da tua pergunta, tu volta aqui. Mas tem uma coisa que eu quero comentar antes, que eu acredito que é meio que um alicerce para isso que a gente vai falar. É meio que a base que eu acredito que todo mundo deveria entender isso. Assim, ó, se a gente falar de crise epidemiológica ou sanitária, né, ou da questão de crise, indiferente, se você é funcionário, dono de empresa, funcionário público, não interessa. Tem uma coisa que está ficando muito clara para mim. Se a gente não entender que cada um tem que fazer a sua parte, indiferente em que nível da cadeia você está, não é nível de cima, não é nível de baixo, não é uma questão assim, mas só que normalmente na hierarquia, vamos botar assim, né, é colocado dessa forma. Mas assim, diferente do nível que você está colocado dentro do processo, se você não fizer a sua parte, você piora ainda mais o processo. Vamos pegar exemplos bem simples. Agora o funcionário, então vamos falar para esses 33%, 33%, né, que tu falou? 38%. 38% da audiência é funcionário. Então, para você que é funcionário, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Eu posso salvar o teu emprego nesse exato instante. Sério, é muito sério o que eu vou te falar. O que acontece? A tua empresa agora, assim, ó, dá para falar palavrão na tua live? Vamos dar uma cortada nessa parte. Tá, beleza. Vou ser mais querido, porque nas minhas lives eu pego um pouco pesado. Assim, ó, se o dono da sua empresa ou a dona da sua empresa, ela tá tremendo. Ó, ficou bom assim. Então, ela tá tremendo. Então, ela tá tremendo. Ela não sabe para que lado correr. E se você simplesmente dizer, não, agora então eu vou ficar de férias, ou sei lá qual é que é a decisão que ela tomou, tá de boa, tô de quarentena, a possibilidade de você ser demitida é nada mais, nada menos do que 100%. Sério. Não tem possibilidade de você ficar. Porque eu, como dono da empresa, quem que eu vou selecionar para ficar no meu time? Quem está comprometido e quem está puxando. Ou seja, se eu parar para pensar agora assim, beleza, temos aqui o funcionário, temos aqui o dono da empresa. De quem é a responsabilidade de fazer a empresa andar? É 100% do dono. Sim, eu falo isso todo dia para o dono da empresa. Agora, se você parar e prestar atenção, beleza, se estamos em 5 numa empresa, ele toma uma ação. E outras 4 pessoas estão paradas. Ou seja, ele perde 80% da capacidade produtiva. Como é que uma empresa vai sobreviver perdendo 80% de uma capacidade produtiva? Agora, pensa assim, ó, você como funcionário, se portar pensando assim, não, eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte hoje, é mesmo às vezes não indo na empresa, cara, vou mandar um WhatsApp para todo mundo que eu conheço, dizendo, ó, compra lá na empresa, isso vai ajudar o meu patrão a sobreviver e eu vou garantir o meu emprego. Esse pequeno gesto, que eu vou botar assim, que tem muito fundamento, vai fazer talvez com que a empresa que você trabalhe sobreviva. E você garante o seu emprego. Agora, vamos fazer um papo só nós dois, aí você que é funcionário aqui. Pensa assim, ó, eu nunca demitiria alguém que está tentando vender os produtos da minha empresa. Exato. Entende? Ou seja, é o maior patrimônio que a empresa tem. É o maior patrimônio. Alguém que está realmente sem pedir, sem o dono precisar pedir. Ou seja, você tem mais do que carta branca. Tem carta branca realmente para, indiferente da situação, você vai ser a última coisa que ele vai querer cortar, porque é a opção que ele está utilizando de forma natural, sem ele precisar empurrar para ter resultado. Ao mesmo tempo... Pode falar. Não, eu ia dizer, sem dúvida, é mostrar proatividade. Mais do que nunca, é uma habilidade muito importante para garantir o próprio emprego. Sim, e assim, ó, isso é do lado, agora eu vou pegar e virar a panqueca exatamente do outro lado. Estamos usando só nomes bonitos aqui na live, hoje vamos virar a panqueca. A gente vira a panqueca e olha o outro lado que está o dono da empresa. Quando a gente fala do dono da empresa, ele tem a mesma responsabilidade. Eu classifico os empresários hoje em 3 níveis. Vamos pegar o nível aqui de cima. É o empreendedor que tem caixa realmente. E o empreendedor que tem caixa, eu estou orientando. Então, se vocês que estão aí assistindo e tem caixa, tem reserva financeira para se manter durante a crise,
Pare e presta atenção em uma coisa. Você vai pegar essa reserva financeira aqui e vai pensar, não, beleza, vou reduzir custo, vai fazer todo o script, que daqui a pouco a gente entra um pouco mais no financeiro mesmo, vai fazer todo o script, mas se você tem caixa e você tem, por exemplo, uma faxineira que visita a tua casa para todo dia faxinar e hoje não pode, cara, continua pagando. Sabe? Essa é a noção social que nós empreendedores precisamos ter. Assim, se você tem condição, você precisa ajudar. Porque se você não fizer a tua parte, você está ajudando a afundar o barco que você está dentro. Todo mundo afunda junto. Porque se você não coloca o dinheiro de volta na economia, a economia para de girar. Automaticamente ninguém compra na tua empresa. Ou seja, esse ciclo financeiro ele precisa acontecer. Se o ciclo financeiro para, todo mundo vai ser lesado. Não tem um, não tem outro, não. Não existe pobre, rico, milionário. Está todo mundo no mesmo barco. Esse é o ponto. Exatamente. Depois desse nível, tem o nível do meio, que é a maior parte hoje dos empreendedores. Esse nível do meio é assim, tipo, se eu parar, eu quebro, mas eu tô vivo. Então, tô naquela, assim, tipo, se eu ficar um mês parado, a coisa fica pesada. Quando a gente tem esse tipo de empreendedor, pense assim, ó, o que você pode fazer? E eu tenho uma brincadeira que eu digo que é pingar todo dia. O que é pingar todo dia? Todo dia fazer cair uma venda, porque onde é que pinga, não seca. Então tem que fazer todo dia pingar, que seja pouca coisa, mas entrar algum tipo de recurso financeiro. Então se você consegue fazer algum tipo de venda, e nesse momento é muito importante uma reunião com os funcionários, para falar isso que eu falei antes. Você dizer para o funcionário, ó, se você puxar, eu não te admito, mas se você ficar aí só com os pés para cima, achando que quarentena não vai fazer nada, ficar só olhando porcaria na televisão, me desculpa. Logo o mercado vai estar atochado de gente buscando emprego. Eu pego só gente boa. Ou seja, agora é o momento de você mostrar o teu valor para a empresa também. Então vamos fazer uns combinados, ó, dá uma anunciada, divulga, tu vai ter que ficar em casa, tu não vai poder voltar aqui. Ou seja, vamos se ajudar, porque se eu não conseguir vender, daqui a um mês eu não vou ter como segurar. E hoje, por lei, só para ter uma ideia, o dono da empresa pode demitir, não pagar e cobrar do governo. Existe um artigo da CLT que ele pode fazer isso. Só que quem a curto prazo é mais lesado é o funcionário. Entende? Sim. Então, assim, esse equilíbrio tem que acontecer. Então, a gente tem que pegar e se comunicar. Quando a gente tem home office hoje e eu não decretei 40 dias. No dia que a gente foi sair, eu disse, a gente vai ficar 90 dias e daqui a 90 dias nós vamos conversar se a gente volta. E tudo online a gente conversa, não presencialmente. Eu disse, é isso. Eu já sei que vai demorar, então não vou nem sofrer, ficar, vamos, volta, não. É 90 dias a gente está aqui. E nesse dia eu falei, cara, agora o negócio é assim. Agora a gente vai separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. O que é? É realmente ver quem está engajado com a empresa, é realmente ver quem está disposto a fazer o que tem que ser feito. Porque assim, ó, vamos falar real, se a gente for parar e pensar assim, hoje tem muito dono de empresa que ganha menos do que o próprio funcionário, porque vocês não sobram no final do mês. E tem muito funcionário que fica pensando, o patrão tá rico, olha lá o patrimônio, tudo financiado e não ganha nada no final do mês. Ganha menos que o funcionário. E é sério isso, o pessoal às vezes acha que não é real pra caramba isso. Então assim, o patrão tá lá com a pele dele à prova, junto com você que é funcionário também. Esse é o momento que deve acontecer a coisa que sempre deveria ter sido. Aqui, ó. Os dois devem se unir para um propósito só, manter essa empresa aberta. Se isso acontecer de verdade, de coração, de ambos os lados, os dois vão ter futuro. Isso é a mesma coisa que hoje o governo e o Ministério da Saúde. Mesma coisa que o governo e o Judiciário, que está fazendo um monte de coisa de circo lá, que sem noção nenhuma, parece que porque cada um quer mostrar quem tem mais poder. Só que enquanto as pessoas ficam brincando de quem tem mais poder, simplesmente tem pessoas morrendo por causa disso. E muito mais pessoas vão ficar desempregadas. E quando eu falo muito mais, não é algumas milhares, é algumas milhões. É muita empresa que vai quebrar e, consequentemente, efeito dominó para frente. Muita gente vai levar isso, querendo ou não querendo, fazendo ou não fazendo, é a consequência natural das coisas hoje. Infelizmente. Então esse desdobramento, agora só para concluir esse raciocínio, de um ter que ajudar o outro, é fundamental. Agora, eu falei de dois níveis, né? Tem o terceiro, né? Que só para concluir. O terceiro nível é o modo sobrevivência. Modo sobrevivência, assim, ó, ou eu vou trabalhar, ou eu não vou ter o que comer. E tem gente que, infelizmente, às vezes tem o ciclo dele é diário, semanal, e realmente acontece. Se você que está ouvindo aqui tem que fazer, e realmente o básico para comer, vá lá e faça.
Porque assim, ó, vamos botar a hierarquia. Tu tem que garantir a saúde mínima da tua família com alimentação. Nesse ponto agora, vamos usar a cabeça e usar o juízo junto. Então, assim, utilize todos os itens de segurança, faça tudo certo, que você consegue sim voltar para casa sem se contaminar. Eu tenho certeza absoluta. Mas é levar a sério. Tem gente que acha que isso aqui é brincadeira ainda. Tem gente que não caiu a ficha que está acontecendo. Tem gente que só está com medo, ansioso, né? Mas não... Ah, não, mas comigo não dá nada. Não, sim, tu é Jesus Cristo agora. Então, assim, não é. Então, assim, todo mundo está passando pelo mesmo crivo agora. Infelizmente ou felizmente, não sei o que é, se é infelizmente ou infelizmente. Mas, assim, todo mundo está passando no mesmo crivo, ou seja, não depende de nós isso. Depende realmente do que as pessoas agora vão estar fazendo. Então, se você quer que a tua família tenha mais segurança, tome as medidas necessárias e faz o que tem que fazer, realmente para trazer a necessidade mínima. Tanto que, agora eu vou dizer assim, só para você entender o movimento que eu comecei fazendo, Renata, eu comecei um movimento que eu chamo de Pelo Brasil. E o movimento pelo Brasil veio, assim, sabe, bem na moda louca mesmo, assim, do nada, eu tirei da cartola e já comecei a anunciar. E eu anunciei com qual propósito, só para você entender. Que todo mundo pare de compartilhar aquelas postagens ruins, para de ficar olhando televisão e enfiando lixo dentro da cabeça. Lixo não é palavrão, né? Lixo é uma coisa natural. Ficar literalmente multiplicando coisa ruim na sua vida e na vida dos outros. E ao invés disso, faça uma coisa pelo Brasil. Multiplique boas ideias, compartilhe postagens que realmente mostrem para as pessoas, nossa, olha, o cara está doando. Vamos incentivar isso a acontecer mais para quem tem condição. E quando eu fiz isso, depois eu fiquei pensando assim, cara, eu falei isso aqui, mas o que eu vou fazer? Aí eu tive a grande ideia de fazer um treinamento completo para donos de empresa gratuitamente. E daí que começou todo esse movimento. Começou uma maratona de live, eu já nem sei quantas que eu fiz, mas são agora 16 dias, deve já ter sido umas 25 lives, que tem vários dias que é 2, tem dias que são 3, que nem ontem. Então tem bastante, estou realmente entregando muito conteúdo, por quê? Assim, ó, eu quero que isso inspire quem está vendo, porque eu realmente estou fazendo a minha parte pelo Brasil. Estou compartilhando o que eu tenho de melhor para ajudar vocês que estão olhando. Agora, vocês que estão olhando têm o mesmo compromisso. Se você achar que bom que o Jackson fala, posso ficar com os pés para cima? Não, é isso que eu estou tentando falar desde antes. Se cada um fizer um pouquinho, funciona. Se agora um faz, eu posso ficar aqui olhando, sério. Eu e você vão afundar no mesmo barco. Só existe um barco aqui que se chama Brasil. E a nossa economia é muito frágil, a nossa parte de saúde é muito frágil e, infelizmente, psicologicamente, emocionalmente, o brasileiro também é frágil. Que ele não passou por experiências que nem o Japão passou já, de tanta tragédia que aconteceu no Japão. O japonês agora, beleza, não, tranquilo, nós vamos se isolar. Nada comparado a uma bomba. Nada comparado. Que já teve anos atrás, bomba de Hiroshima, né? Bomba atômica, nada comparado com tsunami, que é do dia para noite. Lá eles estão, tá chegando, então já vão se preparar. As outras vezes foi assim, não deu tempo de se preparar. Agora eles podem se preparar, meu Deus, tá tranquilo. Pois é. A gente não tem esse preparo emocional, né? Exato. Aproveitando esse seu gancho, Jackson, eu também falo muito disso, assim, a importância de que a gente está aqui disponibilizando o nosso tempo e o nosso conhecimento para ajudar a todos, porque temos essa consciência do coletivo, que mais do que nunca somos todos um, estamos conectados, né? Mas cada pessoa tem que fazer a sua parte também. E, de repente, fazer a sua parte hoje, para quem está assistindo, é compartilhar essa live. Porque se está fazendo bem para a pessoa, tá aí trazendo insights, ideias de como lidar, e ela está entendendo que essa questão financeira é, como você disse, é uma cadeia, que se afetar um, vai afetar todo mundo. Exatamente. Então, compartilhar essa live agora é uma forma de disseminar coisas boas, informações boas, como você bem disse. E aí eu costumo dizer para as pessoas que nem todo mundo sabe como fazer isso, né? Aqui embaixo na tela tem, parece um aviãozinho. Aqui. Isso, aí na sua tela dá para ver. Perfeito. Aí clica aí que você consegue agora mandar para as pessoas que você costuma compartilhar, para virem aqui assistir e aproveitar essas informações tão preciosas que o Jackson tem para compartilhar com a gente. E, inclusive, depois também podem seguir aí, quem ainda não segue o Jackson, né? Para poder participar então desse projeto tão bacana que ele está fazendo aí, chamado Pelo Brasil, é isso o nome? Pelo Brasil. A quem está participando do Pelo Brasil, que está assistindo, bota um hashtag Pelo Brasil, só para ver se tem o pessoal que participa, que eu acredito que tem algumas pessoas, já vi algumas pessoas, eu já vi ali que eu conheço, já que eu vejo todo dia de manhã cedo. já vai conhecendo até os nomes, já vai né? conhecendo os nomes. E assim, ó, vamos fazer um desafio, ó, todo mundo compartilha a live para a gente bater pelo menos 100 pessoas aí. Vamos botar uma força aí para a live aí, chegar pelo menos 100 pessoas. Eu quero até aproveitar e falar para você também
que, assim como você, eu também me senti com compromisso de fazer minha parte, como eu poderia contribuir nesse momento com o Brasil e com as pessoas. Então, eu fiz aí um e-book chamado Basta na Ansiedade e Aumento da Imunidade em Tempo de Pandemia. Esse e-book eu estou distribuindo ele gratuitamente para as pessoas que se inscreverem num outro evento gratuito, que é a semana que vem, a Semana Detox da Ansiedade, em que eu vou ensinar como controlar a ansiedade e resgatar a autoconfiança e equilíbrio emocional, que, como a gente está dizendo, é fundamental para lidar com as questões, inclusive profissionais e financeiras, né? Então, foi a forma que eu encontrei de compartilhar e fazer também a minha parte, ajudando as pessoas a terem mais equilíbrio emocional, que eu, como especialista no assunto, entendo que esse momento é fundamental, é chave, isso é a diferença. Aproveitando, Jackson, o que você faz, assim? Quais são os seus hábitos para manter o teu equilíbrio emocional aí? Você que lida com tantos negócios, ajuda tantos empresários, empreendedores. Eu digo que eu tô passando por uma maratona. Até uma pessoa disse, cara, como é que tu aguenta? Eu canso de olhar você falar. Eu fico imaginando quanto que você cansa falando, né? Só no olhar. Mas assim, ó, Roberta, o meu dia começa muito cedo, tá? Eu acordo umas 5h15 da manhã. E normalmente, aí depende muito do dia, tá? Mas eu medito entre 25 e 50 minutos. E quanto tempo é? No meu caso, eu medito há bastante tempo. Estou num nível assim, vou botar um pouco mais avançado. Não que tenha melhor e pior, não é essa a questão. Mas como eu medito bastante tempo, eu já tenho o feeling de quanto eu preciso para carregar 100% da bateria. Então, às vezes eu fico mais tempo, às vezes eu fico menos tempo. Então, depende. Ao meio-dia, eu de novo medito. Aí, normalmente, é uma meditação de 10 minutos e eu boto meio que um timer. Porque eu, normalmente, na meditação, senão eu vou muito fundo e daí eu volto meio grogue, assim. Então, meio-dia, 10 minutinhos só para dar uma estabilizada. E à noite, novamente, uma meia hora de meditação. Então, faço 3 turnos de meditação. 3 turnos. E normalmente um pouco mais longos que o normal. Esses dias até dei uma aula de meditação e disse, ó, se você não medita, até passando uma dica, se vocês ainda não meditam, não precisa começar com meia hora. Isso não vai fazer bem. Porque como você não está acostumado, vai soar ruim. E se soar ruim, você não faz de novo. E você só tem resultado em meditação com consistência. Não é, meditei um dia, pronto, sou um ser iluminado, virei Jesus Cristo. Assim. Não é assim. Perfeito. Então você só vai conseguir ter resultado com a meditação com consistência. Consistência é o quê? Todo santo dia. Mas domingo também precisa. Domingo, feriado, dia santo, não interessa. Teu aniversário também, carnaval, não muda nada. Ou seja, é todo santo dia. Essa consistência vai te trazer uns benefícios, eu diria assim, ó, é difícil até de mensurar, na verdade. Porque assim, ó, é tão grandes os benefícios que depois que tu medita, eu pelo menos não sei o que seria da minha vida hoje sem meditação. Se eu não meditasse, Roberto, assim, ó, sério, eu vou te falar a palavra séria, porque teve um dia que eu não consegui meditar, eu digo assim, ó, eu passo mal. Sim. Sério, eu passo mal, assim, ó, eu tenho uma necessidade visceral hoje, assim, de meditação. Eu preciso meditar. Preciso. Só que depois de tanto tempo de prática, eu consigo com muita facilidade entrar em estado meditativo. Então, tipo, cansou aqui o pau, parei, alguns segundos já estou... Fechou o olho e já entrou, né? Já consegue mais facilidade pela prática. E aí que vem a consistência. Então, com consistência, você vai desenvolvendo isso. Vai dormir melhor, vai baixar a ansiedade. Os teus medos não vão deixar de existir, mas aquele bicho-papão desse tamanho, o bichinho começa a ficar menor, porque a tua cabeça começa a entrar no lugar e entender o teu papel diante do que está acontecendo. E esse equilíbrio, vamos botar assim, que tu, de certa forma tu gera um equilíbrio com a meditação, vai te trazer mais tranquilidade e pé no chão para você tocar ou teu negócio, ou até mesmo como funcionário, ou como, vamos botar assim, como membro de uma família. Que hoje eu acho que esse é o ponto que está mais em alta do que dono de empresa e funcionário. Todo mundo está sendo, vamos botar assim, por lei, obrigado a ficar trancado em família em casa. E esse talvez é o grande exercício que hoje está acontecendo, né? Realmente as pessoas conseguirem esse convívio com equilíbrio, né? E de ser de forma saudável, né? Até para ter clareza de como lidar com essas questões financeiras que estão gerando tanta instabilidade, né? Nesse momento, você acha que também para quem, por exemplo, já vinha muito insatisfeito no trabalho e agora com toda essa crise, é o momento de pensar aí no plano B, de começar a executar alguma coisa, ou você acha arriscado isso agora? Olha, começar a empreender hoje, você tem que ser muito esperto. Mas, eu vou entregar o segredo de uma crise agora. Vou até falar mais devagarinho para as pessoas prestarem mais atenção. Na crise, o dinheiro não deixa de existir. Ele só troca de mão. Ou seja,
Impérios são criados na crise. Sim. Impérios caem na crise. Então, você pode ser alguém que nunca empreendeu, tem quase nada de dinheiro. Uma boa sacada, você pode, assim, ó, voar. Eu coloquei no meu Stories, depois dá uma olhada. No meu Stories eu botei o exemplo de uma pessoa que estava com dificuldade, que está dentro da minha comunidade. Eu vi! Do vender bolsa lá. Olha, assim, Sensacional. ó, Depois olhem lá. uma movimentação do negócio dela mudou. Tipo, não tinha serviço, agora está fazendo 2 turnos de trabalho. Então, olha que loucura. Por quê? Porque a pessoa pegou exatamente a pegada. Então, é momento de empreender se você for criativo, inovar e fechar a necessidade que o cliente tem. Não tem erro. Não tem erro, você pode empreender. Agora, se você quer ser mais do mesmo, isso é suicídio. Sério, vai só queimar dinheiro. Porque o mercado está muito instável, então ele só tem espaço para quem vai na certa. Então não tem muito como assim, vou tentar. O tentar, a probabilidade de não dar certo já é de 98,78%. Vamos botar uma estatística precisa aí. Ou seja, é muito difícil, é muito difícil. Quem está no mercado para inovar já está difícil. Imagina tu entrar agora sem experiência. Então tem que ser uma coisa muito certeira para você que não está dentro entrar. Ok? Então, assim, realmente tem que ser muito bem pensado. Hoje, eu não... Se eu tivesse recurso financeiro, assim, vocês vão inovar, eu seguraria um pouco mais, ia ver um pouco como é que ia ser o terreno, ou só se caísse na minha mão, assim, cara, vamos investir numa fábrica de material de IPI para hospital. Cara, isso vai faltar a modo infinito. Quem tiver capacidade de fazer isso vai dar bom. Não tem erro. Tá tendo muita importação, né? Então é realmente uma necessidade. Não, é necessidade. Agora, para quem então está em outras áreas, que não vai ter como fazer essa movimentação tão rápida, o que você sugere num primeiro momento? É realmente fazer um corte aí de despesas, procurar, qual o foco inicial, assim, para começar a se organizar financeiramente e poder tentar passar com um pouquinho mais de leveza por esse período? Vamos pegar assim, eu vou pegar 3 pontos aqui. O primeiro deles, tudo que você gasta, vou botar assim em modo recorrência. Então, agora que você chegou em casa, agora eu vou aproveitar o Netflix. Agora é o momento de você repensar o Netflix. É o contrário. Agora é o momento de repensar tudo aquilo que realmente não é essencial. Então, assim, eu digo, cara, tu tem um custo, e até muitas vezes tu tem um custo, por que não renegociar nesse momento? Para você tentar baixar ao máximo a tua despesa. Eu sempre digo assim, imagina que tem uma ilha aqui e uma ilha aqui. Essa ilha é onde é que você está. Você está nessa ilha. Essa ilha, eu vou te contar uma coisa, está pegando fogo agora. Está um caos. Tem uma pandemia aqui nessa ilha. Literalmente. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Existe uma ponte que vem até nessa ilha. E essa ilha aqui é a Era Dourada. É um lugar fantástico. Onde é que todo mundo vai se ajudar. É tranquilo. A vida é maravilhosa. Só que para você cruzar essa ponte e não morrer no caminho, você precisa de recursos. E quanto mais pesado você estiver, você não consegue ir muito longe. Ou seja, quanto mais custos mensais tu tem, você está mais pesado financeiramente. É mais difícil você atravessar essa ponte, você está mais pesado. Ou seja, você precisa de mais dinheiro injetado para conseguir sobreviver. Ou seja, a redução de custo é mais do que básico e emergencial hoje. Eu diria assim, para quem não se ligou que tem que cortar custo, assim, acorda agora. É o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem algum dinheiro com alguém que a pessoa deve te pagar, tem contas a receber. Isso é um pouquinho mais para dono de empresa, mas às vezes, que qualquer um que seja, eu emprestei um dinheiro para fulano. Chegou o momento de cobrar. Tá. Porque assim, a possibilidade de você receber esse recurso daqui a 3 meses é quase nula. É quase nula. Eu não vou dizer que não existe, né? Porque eu não sei quem é que é a pessoa que você está tendo que cobrar, mas a possibilidade é muito baixa. Então, se você vender alguma coisa e tem que cobrar, é o momento. Mas eu emprestei um dinheiro, é o momento de pedir pelo menos uma parte. Tenta resgatar o máximo que der para que você tenha um mínimo de reserva. E não é uma reserva burra, desculpa, tive que falar. O que é uma reserva burra? É uma reserva que você vai botar um monte de dinheiro e sentar em cima. Fazer o teu trono. Não é isso. É uma reserva que você vai utilizar com as coisas certas para garantir a sanidade da tua família, para garantir o básico, para garantir as coisas certas. Tá? Então, se você reduz custo, consegue talvez de algum lugar que tu tem que cobrar alguma coisa, cobrar agora, vem um terceiro passo.
de que maneira você pode gerar algum tipo de entrada de receita. Muitas vezes você vai dizer, ah, Jackson, mas eu não sou empreendedor, eu sou só um funcionário, não sei o quê. E talvez tu tenha um monte de livro desses. Então, se você já leu o livro, por que não? Um livro de, vamos pegar esse aqui, sei lá, custa uns 70, 80 reais um livro desse. Por que não vender a 40 reais? Entrar 40 reais vezes 10 livros é 400. Perfeito. Entende? Boa ideia. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, só que a gente é tão acostumado com uma coisa que se chama zona de conforto. E eu vou contar agora um segredo. Vou até chegar perto aqui, para nós, o papo só entre nós. Ó, sabe a zona de conforto? Quando chegou o coronavírus, a primeira coisa que ele matou foi a zona de conforto. Sério, ela já morreu. Então, quem acha que ainda existe zona de conforto, procura aí na volta se tu acha ela. Ela não existe mais na tua vida. Ela não existe segurança de emprego, não existe segurança de cliente para dono de empresa, não existe segurança que o governo não vai quebrar nos próximos meses. Ele botou 1 trilhão na economia. 1 trilhão. Vocês vão, assim, ó, quem entende de números faz ideia. Isso é tipo 1/4 do PIB do país. Isso é muito monstro isso. Tipo uma coisa que, tipo, é que nem a Arca de Noé. Nunca mais vocês vão ver isso acontecer. Nunca mais. É a única vez na história do planeta que isso vai acontecer. De o governo botar esse volume de dinheiro assim meio dado. Eles não olham, está no SPC, no Serasa, eles estão botando dinheiro. Por quê? Eles sabem que a economia está para parar. Então, assim, até o governo entrou no maior desespero antes da população entender. A população não entendeu por que ele fez isso. Porque o governo viu o desdobramento baseado em análise de outros países. Sim. E essas análises de outros países prevê coisas catastróficas. Eu não vou nem puxar aqui porque eu não quero ampliar a ansiedade das pessoas. Mas, assim, realmente, assim, não existe mais zona de conforto. E você tomar, às vezes, alguma atitude, tipo, cara, ó, tenho 2 notebooks em casa, ó, vou pegar e vender, eu tenho 2 televisão. Às vezes oferece numa OLX da vida e ganhe, mesmo que seja menos. Só que você consegue levantar uma coisa em dinheiro. Sabe por quê? Quando você pega uma nota de 100 reais, agora eu vou dar uma aula financeira do jeito que uma criança de 8 anos vai entender. Quando você pega uma nota de 100 reais, quando o Joãozinho pega os 100 reais, paga para Maria, para o Pedro, para o Paulo, para o Zé, para todo mundo, esses 100 reais circulando dentro da tua cidade, do teu bairro, ele se torna 1.000, 2.000 reais. Porque ele circulou várias vezes. E é disso que é formado um PIB de um país. Mas vamos lá, esse 100 reais virou 10 mil. Agora, se eu pegar 10 mil e circular várias vezes, vira 100 mil, 200 mil. Se eu circular isso, vira 1 milhão. Ou seja, se eu pegar a economia, tem lá um PIB gigantesco de 1 milhão, bilhão, trilhão, se o dinheiro parar de circular, isso vai virar uma nota de 100 reais. E o que eu quero dizer com isso? Para você que é ou funcionário, ou tem dono de empresa, ou presta serviço. Quem tem dinheiro, assim, é rei hoje. Porque cada vez está circulando menos. Quanto menos circula, mais o dinheiro vale. O dinheiro está valendo mais. Sabe o aumento do dólar? Tipo, o real aumentou mais do que o dólar. Só ninguém se ligou ainda. Então, hoje, quem tem a moeda em espécie mesmo, tem dinheiro na conta, ele tem um valor muito maior do que quando você recebeu esse dinheiro há um mês atrás. Porque as regras do jogo mudaram. É como se a gente fosse pegar, tipo, você já jogou videogame, Roberto? Ai, muito pouco, não Muito sou pouco. fã. Tá, eu também joguei muito pouco. No computador eu joguei mais, mas tipo, no videogame eu joguei muito pouco. Meus filhos jogam. Mas às vezes tu tá jogando um jogo e tu não salvou o jogo. Quem nunca jogou um jogo assim não salvou o jogo e perdeu tudo. Ou seja, todo mundo começa do zero. O que está acontecendo agora é como se a gente estivesse reiniciando o planeta. Ou seja, não interessa se tu era grande, pequeno ou médio. A gente está reiniciando. Meio que todo mundo vai começar no mesmo nível. Então, quem se adaptar melhor ao momento e tiver as melhores ações, seja uma pessoa que nunca teve empresa, eu vou inovar nessa área, tiver uma sacada boa, essa pessoa vai ser lá na frente de um grande empresário, muitas vezes. Ou seja, não existe mais a regra do tem o grande e o pequeno. Não. Tem eu e você. Somos 2 pessoas e a gente está quase de igual para igual. Claro, alguns têm os recursos físicos, alguns têm recursos financeiros, outros têm recursos psicológicos, que nesse caso é o que mais vale. Eu sempre digo assim, ó, se tu quer saber o que é mais importante hoje, é isso aqui. Porque eu já vi muito empreendedor com um monte de dinheiro e que se desequilibrou emocionalmente, perdeu tudo. Mas eu já vi empreendedor que não tinha nada, mas tinha a cabeça no lugar e emocionalmente construiu tudo. Ou seja, você estar centrado hoje, eu diria que é a base da base da base para você tomar decisões e conseguir alavancar.
E aí você consegue fazer aquilo que eu falei antes, reduzir custo, com a cabeça no lugar, cortando as coisas que realmente têm fundamento, cobrando, se você tem cobrança, ou começando a vender que seja aqui livro, entendeu? Se você não tem, começa a gerar algum tipo de receita. Você tem que fazer pingar, porque se você perde um emprego, por exemplo, ou talvez já perdeu, e você está esperando, vou esperar quando voltam os empregos. Não é em 2020 isso, tá? Provavelmente nem em 2021. E se você está esperando voltar, não vai ser nunca. Porque só pessoas competentes vão ser chamadas. As pessoas que estão esperando vão ficar fazendo o que elas estão pensando, que é esperando. Vão esperar para sempre. E vão depender de governo, até o governo quebrar. Então, realmente, mais do que nunca, é o momento de ter ação, né? Ação equilibrado com a emoção, né? Eu sempre digo aqui que a gente tem um cérebro que ele é assim, ó, exatamente igual, meio a meio, racional e emocional. Se isso aqui não estiver alinhado, não tem valor. A gente supervaloriza muito o racional, porém, quando o emocional não está alinhado, o racional começa a falhar, né? É quando a mente começa a mentir, né? A mente mente, porque se você não tem um emocional alinhadinho, a sua percepção fica alterada, você deixa de ter clareza, né? Se sabota, tem dificuldade de tomar decisões. Então, o que eu estou entendendo do que você está dizendo aqui é que mais do que nunca é hora de ter proatividade, entrar em ação, não esperar e realmente usar muito a criatividade. Eu gostei muito da sua ideia, que é uma ideia simples e eficaz. Puxa, eu não tenho nada. Então, vê o que você tem em casa que você não está usando e vende. Isso começa já a gerar um movimento que vai também te aliviar emocionalmente e abrir a sua mente para novas ideias. Puxa, que legal, né? Você dá aquela química boa no corpo, aquele banho bom de química no corpo, de hormônios, que vai te abrir a mentalidade e a criatividade. Fala, poxa, posso ter outra ideia. E vem outra ideia, e as coisas vão acontecendo, né? Então, esse equilíbrio é fundamental. Agora, retomando aqui, você falou de 3 pontos importantes. Eu ia te perguntar um outro que até eu vi que alguém comentou aqui, ó. A Renata, ela disse assim, eu tentei renegociar com o colégio da minha filha, mas diminuir a mensalidade não deu. Poderei pagar depois da quarentena parcelado até dezembro. Eu ia te perguntar se também renegociar contrato, seja escola, aluguel, se é um bom caminho. O que você sugere em relação a isso? Na verdade, assim, eu mandei as pessoas que estão mais ligadas a mim já 15 dias atrás, lista tudo e tu tem que pagar e ver como diminuir tudo. Foi mais ou menos assim. Então, assim, tudo. Não interessa. É aluguel? Vai lá. Ó, renegocio, quero 50% de desconto no aluguel. Tipo, meu Deus, mas 50% de desconto. Porque para e pensa agora. Se o cara vai receber 50%, não vai receber nada. O que é vantagem para ele? O cara pensa, putz, é vantagem. O dono da sala sabe que do jeito que tá, se você sair da sala comercial, a possibilidade dele alugar é quase zero. Ninguém pode sair. Tipo, entende? Então, esse é o momento de buscar o equilíbrio para a sobrevivência. Então, renegociar colégio, se você precisa, modo sobrevivência, ou pode se comprometer com o nível do meio, faça. Se você está aqui em cima, não seja hipócrita. Então, desculpa o palavrão, isso foi necessário. Então, se você tem condição, se você tem condição de caixa, se você tem, não faça isso. Porque esse colégio também precisa sobreviver. Eu mandei uma mensagem para o colégio do meu filho, e eu disse, ó, sabe o que você tem que fazer para as pessoas pagarem vocês? Eu expliquei o caminho das pedras. É o seguinte, tu tem que dar aula online, desse jeito, desse que eu trabalho online, eu faço assim. Expliquei tudo. Semana passada começaram as aulas online. Semana passada, já foi tipo uma semana parou o colégio, segunda semana eles estavam com aula online. E sabe o que foi o gatilho que funcionou? Eu disse assim, ó, ou vocês vão dar aula online, ou daqui a um mês o pessoal parado vão parar de te pagar. E tu não pode liberar os professores, porque senão tu não tem colégio. Perfeito. Entendeu? Então esse é o momento de ter o equilíbrio. Então quem tem condição, no meu caso, eu posso me dar o luxo de, cara, comigo tu não vai ter problema, mas eu tô te adiantando, porque assim, eu quero que o colégio do meu filho continue aberto. Sim, é fundamental, né? Então, quer dizer, você também tomou uma atitude proativa. Não precisava fazer isso necessariamente, mas você entendendo que está tudo conectado, você partiu de você se antecipar com a escola e te sugerir como ela pode se manter, porque isso, em algum momento, iria interferir na tua vida também, né? E esse é o jogo de todo mundo se ajudar. Esse é o jogo de todo mundo se ajudar. Então, hoje, nossa, é lindo de ver. Eles fazem encontros no Zoom. Toda a turminha, assim, tu vê toda a turminha deles, é muito legal, muito legal. Todo dia tem aula, muito legal. Tá funcionando bem, né? E eles são uma geração que se adapta muito rápido. Meu filho tem 8 anos. Meu filho tem 8 anos.
liga o computador, abre o Zoom, entra na sala de aula sozinho. Hoje eu nem vi ele fazendo, para você ter uma ideia. Minha esposa não estava aqui, que ela estava atendendo também, tipo, sozinho, assim, autonomia total. Desde que a gente tenha essa mínima noção de auxiliar ele no aprendizado. Então eu dei uma aula de informática num sábado, já é assim, eu nunca tinha mexido no computador, só para ter uma ideia. Nunca tinha mexido no computador. Aí agora, e olha que aprendizado para você que é adulto aqui. Uma criança de 8 anos nunca mexeu no computador. Esse negócio é assim, ó. Isso aqui se chama mouse. Para que serve? Assim, assim, assim. Ó, quando tu clica aqui, daqui, deu uma aula básica. O interesse nisso fez com que ele não precisasse de 2 aulas. Aí eu vejo um monte de marmanjos e marmanjas que diz, eu não consigo. Tipo, eu tenho um grupo do Telegram que eu entrego um conteúdo fantástico para a empresa. Tem PDF, eu mando vídeo, mando muita coisa lá dentro. Muita coisa. Eu não consigo entrar. Eu fico pensando assim, nossa, onde é que essa pessoa vai parar na crise? Se ela não tem a capacidade de sair um pouquinho da zona de conforto, vamos supor que realmente a pessoa não saiba clicar no link que eu dou e abrir o aplicativo instalado. Que aparece o botão instalado. Mas vamos supor que ela não tem. O que custa você ir no Google e digitar como instalar tal coisa? E olhar como é que faz. Só que é mais fácil manter-se numa zona de conforto. Só que, como eu falei antes, ela não existe mais. Ela só não percebeu. Então, aquilo não é zona de conforto. Aquilo ali é a zona de afundamento. A pessoa está se afundando. Então, quanto antes você prestar atenção na inovação, o que você precisa fazer para estar na frente. Porque tem gente que diz assim, ó, vamos pegar dono de empresa. Não entendo de fluxo de caixa. Agora na quarentena tá fazendo o quê? Em 2 dias tu aprende. A maior parte não fez isso. Não sei calcular preço. Vai lá. Aí o funcionário, tá em casa na quarentena. Vai ficar só olhando Netflix. Ou não, só YouTube. Pior, só olhando tragédia. Pensa assim, ó, você pode aprender uma profissão na quarentena. Escuta, eu vou falar mais pertinho, assim, só para nós ter um papo mais próximo. Sério, você pode aprender uma profissão e nunca ficar sem emprego. Agora você pode, com perdão da palavra, ser um incompetente ou uma incompetenta, não sei se existe isso. Não. E não fazer nada. E achar que você é refém da situação. Todas as informações do mundo estão disponíveis hoje na internet. Na tua mão você consegue. Eu só não vou pegar o aparelho que eu estou usando agora para live, mas no meu celular eu consigo acessar qualquer coisa. Então, assim, não existe a desculpa de governo, de dono de empresa. Você pode achar a desculpinha que for, mas agora eu estou te falando. Então, agora que você sabe, não acabou essa desculpa. 100% do teu resultado depende de você. Sim. E aí, qual é que é o ponto? Agora entrando um pouquinho com ansiedade e um pouquinho com financeiro. Agora, vamos misturar tudo aqui, pegar um resumo das coisas aqui para a gente compilar. Eu digo assim, tem pessoas que hoje olham para trás, meu Deus, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, e ficam olhando só aquelas notícias do que aconteceu. Sofre com isso. E tem gente, né, que sem cabimento, que chama, meu Deus, o Deus não está olhando para nós, sei lá, fala umas baboseiras. E fica lá, fica no passado. Esse é um tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa, olha para o futuro, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e não vive. Porque a tua vida está sendo decidido neste exato instante. Você está aqui vendo essa live comigo e com a Roberta. Nesse exato instante, o teu futuro está sendo decidido. E nesse exato instante, você tem uma oportunidade de mudar o caminho que está vindo do passado para você ter um futuro melhor. Mas depende de agora. Ou você vai se mexer agora, ou você realmente tem que se preocupar com o futuro. Mas não olha o futuro. Olha para agora. Assim, ó, é a tua única chance. Não existe avaliação do futuro. Ninguém sabe. Cada dia sai uma projeção diferente só para tragédia. Ninguém está te trazendo algum benefício em lugar nenhum com isso. Ou seja, por que não? Faça uma avaliação de tudo que pode vender. Faça uma avaliação do que você tem que aprender. Começa a listar. Tem gente que já me mandou print, Roberto, só para ter uma ideia. Agora eu estou estudando questões da empresa. O cara mandou um print, 7 horas da manhã, que é a minha live, 7 horas da manhã, Jackson. Aí às 8 horas da manhã, Conrado Adolfo. Aí, não sei lá, intervalo, exercício físico, não sei lá, meio-dia. Estudar não sei o quê. Aproveitando tudo que tem aí na internet. O cara mandou assim, ó, eu nunca aproveitei tanto o meu dia. Só que isso, infelizmente, são raras as pessoas que estão nessa vibe.
Então eu Sim. convido você que está vendo essa live agora a entender uma coisa. Se você está se lamentando do passado, isso não vai mudar nada. Vai trazer uma angústia interna e assim, vai murchar. Sério, vai murchar. Uhum. Se você está olhando para o futuro, a tua ansiedade vai dar pulo de 10 metros. Você não vai conseguir escapar disso. E aí você vai travar de medo. E aí você não consegue mais agir. Você Uhum. tem só uma saída. E eu acabei de entregar. De um jeito tosco aqui, eu sou bem toscão. Agora, Roberto me conhecia assim, bem largado mesmo de falar. Mas a real é essa. É hoje que você está decidindo a tua vida. É hoje. Nesse exato instante. Às 20h50. É agora. Não existe para trás, Sim. não existe para frente, existe o agora. Então, o que você vai fazer agora para mudar o teu futuro? Garantir talvez a sobrevivência da tua família. Garantir uma Uhum. qualidade melhor, uma segurança maior. Então, se para e pensa, tu está preocupado com o futuro? Então, o que tu vai fazer hoje para melhorar isso? Ah, Uhum. mas lá na frente, beleza, aquilo, então o que tu faz hoje para isso? Ah, mas não sei se vou ter dinheiro mês que vem. O que tu faz hoje para isso? O que tu faz hoje? O que tu faz hoje? O que tu faz hoje? O Sim. teu futuro começa agora. Esse é o ponto. E focar naquilo que tem controle, né, Jackson? Porque como o futuro é incerto, ficar pensando lá, você não vai ter controle e não vai resolver nada. Mas o que que você controla? A sua É. atitude agora. Por exemplo, vou acompanhar essa live, vou aprender alguma coisa nova. Isso você controla. Então, o que você está dizendo, viver o agora e focar no que você tem controle. Até porque quando você foca no que você tem controle, você começa a ter pequenos resultados que vão animando, vão Isso. retroalimentando. E aí você se anima para dar mais um passo. E aí alimenta, aí você anima para mais um passo. Quando você vê, você fez algo muito maior do que imaginava. Enquanto que se ficar pensando só lá no futuro, como você disse, o medo vai bloquear e aí o resultado realmente não vai acontecer. Sim. Então é a atitude, mas olha no agora, porque aí não dá tanto medo e você consegue se movimentar e isso vai te dar mais autoconfiança para seguir, né? É. E eu diria que é o único caminho, não tem outro. É isso aí. Sabe, a gente entregou o mapa agora. É, só para fechar aqui, eu queria te comentar com você uma questão também, que eu vi que você está falando bastante no seu Instagram também, da importância de você valorizar aí os seus clientes, porque são eles os seus vendedores. Então, para quem trabalha aí com prestação de serviço e tudo, nesse momento seria muito importante manter o relacionamento com os clientes, para a volta pós-quarentena estar com essa proximidade. O que você pode dar uma pincelada nesse assunto? Eu diria assim, ó, tem muitos serviços que ainda vão ser prestados. Tipo, eu dei um exemplo. Imagina alguém que corta cabelo. Alguém vai ter que cortar meu cabelo. Não tem. Vou ficar 90 dias sem cortar cabelo, eu logo estou fazendo chuquinha aqui atrás. E eu não vou querer fazer chuquinha. Antes eu vou passar a máquina, entendeu? Assim, tem pessoas mais... Gillette. Gillette. Então tem pessoas mais vaidosas e as menos. Eu não sou muito vaidoso, então eu posso resolver em casa no modo maluco aqui. Agora, muitas pessoas não vão aceitar isso. Então, se você criar... Vamos botar assim, eu vou atender domiciliário. Pega lá a maleta, pega tudo que precisa para atender. Quando você botar o pé na porta, eu diz, ó, só um pouquinho. Esteriliza todo o teu material, se esteriliza antes de entrar na casa do cliente. Faz todo o serviço com todos os materiais esterilizados. Isso já dá uma sensação para o teu cliente de segurança contigo. E aí vem a questão de você utilizar o cliente a teu favor. Ele percebendo o teu cuidado, você vai pedir para ele, cara, tu pode me ajudar com uma coisa? Indica para os teus vizinhos falando de como é o meu serviço, da segurança que eu presto para você, para que eu consiga manter a minha sobrevivência, manter o meu negócio aberto. A probabilidade de você ser ajudado é muito grande. Obviamente, se o teu serviço não pode ser prestado, ou até mesmo não é vendido, você precisa sim estar divulgando e falando o que está acontecendo com o teu negócio e já mostrando quais são as possibilidades. Ou seja, se você quebra a comunicação, você vai ter que começar do zero. Agora, se você entrega lanche, por exemplo, que muita gente, hoje é um negócio muito viável, particularmente, se você entrega lanche, não é só chegar e entregar o lanche. Desculpa, isso é coisa de inconsequente. Você chega antes de entregar, não, peraí, calma aí. Pega o álcool, esteriliza a embalagem toda e daí tu entrega esterilizada para o teu cliente. Olha a visão que o teu cliente vai ter do teu trabalho. Ele vai perceber que é seguro comprar contigo. E daí você pede, Exato. cara, divulga o meu trabalho aqui. Agora, ou a gente vai ter noção, vamos botar assim, de fazer a coisa direito mesmo. A gente ser íntegro em fazer direito, ou você não vai ter mais muita oportunidade. Porque somente as pessoas que inovam e realmente têm excelência vão sobreviver. Os que fazem mais ou menos, meia boca, ó, vão ser varridos, literalmente, pegando a palavra, infelizmente. Ou seja, vai sobrar somente os mais fortes. E não é mais fortes financeiramente, não.
É os mais fortes psicologicamente que vão executar a coisa de uma melhor maneira. Sei que o nosso tempo Sim, está corrido e eu queria mais tá uma vez te terminando. agradecer, Roberta, pelo convite. Eu que Espero ter agradeço. conseguido agregar de alguma maneira aí para o teu público aí Muito, sim, sem e dúvida. fico à tua disposição. Eu agradeço muito você, Jackson. Recomendo quem ainda não te acompanha, que acompanhe, porque sem dúvida você sempre contribui com muita informação positiva que faz diferença na vida das pessoas. Eu agradeço você por estar aqui hoje compartilhando com a gente. Sem dúvida enriqueceu muito a nossa noite. Nós usamos essa hora do nosso dia, dessa quarta-feira, de uma forma muito positiva, Com investindo, com certeza. certeza. Eu queria aproveitar aqui e pedir para o pessoal, deixa eu desativar um pouquinho só os comentários, para pedir para o pessoal fazer um print aqui da tela e Boa. marcar a gente Eu depois, também vou né? fazer o Marcar print. esse momento especial. Eu vou ficar de lado aqui porque eu vou tirar o print no meu celular também. Aqui. Tá bom, vamos fazer um sorriso aqui. Aê. Show de bola. Isso, para a gente poder postar, marca o Jackson, marca eu, marca, para a gente poder depois saber, todo mundo que estava aqui assistindo, a gente vai compartilhando também no nosso stories as pessoas que marcarem, né? E é isso, eu agradeço, é uma mensagem positiva, acho que acima de tudo lembrar que todos nós estamos mais do que nunca conectados, somos todos um. O que acontece com o outro vai acontecer comigo também, então essa proatividade de fazer o melhor por mim, mas também pelo coletivo, mais do que nunca. É isso que vai ajudar a gente a sair dessa e toda crise tem um fim também e sempre tem coisas boas lá na frente, né? É. O maior ganho está do outro lado. Cabe a você fazer o que tem que ser feito para chegar do outro lado. E para isso você pode contar comigo, pode contar com a Roberta e assim por diante. Coloca no comentário aqui rapidão, antes de terminar, o que vocês acharam do bate-papo, para a gente ver aí o que vocês acharam. Pra gente saber E para como quem é da foi, minha né? audiência e quiser aprender um pouco mais de controle de ansiedade, dessa questão que realmente vai ser a pegada, e você sabe que eu coloco um pouco, muito pouco, mas eu coloco um pouco desse conteúdo, mas aproveita aí para seguir a Roberta Tolentino, naturopata. Tem que falar devagarinho. Isso. Mas aproveita para seguir ela, que com certeza você vai pegar dicas, sacadas para você estar mais centrado. E não só você, toda a tua família. Eu sempre digo que a gente tem que ter uma associação. A família é um grande time. Então, aqui em casa, por exemplo, eu medito de manhã bem cedo. Os meus filhos levantam muito cedo. E quando eles levantam, eles sentam comigo, mas eles não falam nada. Eles sentam um de um lado, o outro de outro, os dois escoram assim em mim e ficam quietinho até eu terminar. E para mim isso é um presente. Só que isso é um grande trabalho em equipe, porque eles entendem. Então, se entenda com a sua família para que todo mundo puxe para o mesmo lado, que nunca foi tão necessário a gente se unir por um propósito só. Então, somente unidos que a gente vai sair do outro lado. Sua família unida, seu negócio unido e todos nós unidos pelo Brasil. Agora peguei a hashtag pelo Brasil. Pelo Brasil, é isso aí. E sem dúvida isso que você está fazendo também está sendo já um exemplo para eles. Você já está ali educando eles para essa mentalidade também, né? Da importância do equilíbrio emocional. Eles veem você meditando, veem você trabalhando e tendo muito sucesso. Então, isso está construindo a referência deles de uma forma muito positiva. Eu gostei do que você usou, porque quando eu fiz uma live falando da questão de harmonia familiar nesse tempo de quarentena, eu falei exatamente isso. Que a gente tem que entender que é um time. Né? Então, todo um ajuda o outro, cada momento um precisa de silêncio, precisa de ajuda, trabalhar em equipe, né? Com certeza. Estamos todos no mesmo barco, né? Com certeza. É isso aí. Aí o pessoal tá deixando aí a hashtag, todo mundo que já te acompanha. Pelo que eu vi aqui nos comentários, todo mundo gostou muito. A live vai ficar disponível aqui 24 horas. Então, quem não pôde ver desde o início, algumas pessoas comentaram, voltem depois para poder assistir. E desde o comecinho, que tem muita coisa boa. E depois, se tiverem mais dúvidas, pode mandar as perguntas, que de alguma forma eu encaminho isso com o Jackson e a gente dá um jeitinho de trazer as respostas todas aí. Tá bom? Valeu, Jackson. Ótima noite para você e mais uma vez, muito obrigada. Ótima noite para nós e cada um vamos fazer sua parte aí, que todo mundo vai sair melhor. E mais uma vez, obrigado, Roberto, pelo convite aí. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi bem proveitoso, deu para abordar vários aspectos de áreas diferentes, seja para quem é funcionário, empreendedor, autônomo. Deu para trazer uma boa visão aí de qual é a nossa realidade, qual vai ser essa realidade a longo prazo e o quanto todos nós temos que nos envolver nisso e contribuir. Porque se nesse momento está tudo bem para você, pode ser que daqui a pouco não esteja. Ou pode ser que agora já não esteja. Então é hora, mais do que nunca, de já entrar em ação e fazer diferença na sua vida
e na humanidade também contribuindo. Eu agradeço a presença de todo mundo, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E amanhã tem mais. Amanhã eu vou estar falando aqui sobre a ansiedade na saúde feminina. O que altera isso aí para quem está querendo engravidar. Então, se você conhece alguém que está interessado nesse assunto, está super convidado a participar. Super beijo, até mais.